Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Como diz os protestantes, eu só acredito na Bíblia. A Bíblia é o manual da nossa fé. Sim, eu também. Que a Bíblia me mostra a tradição, a Bíblia me mostra um pastoreio, a Bíblia me mostra que é um só batismo, a Bíblia me mostra, segundo Coríntios 4, que irá pregar vários Jesus de frente, que essas igrejas vindas de homens, que é outro fundamento, que não é do fundamento dos apóstolos. Interessante. É sobre isso que eu quero pregar hoje e mostrar na Bíblia. Efésios 2, 20. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. E nele que todos o edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um só templo santo no Senhor. E nele que também vós outros estáis conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício, que se torna a habitação de Deus. Quer dizer o quê? Através desse fundamento, Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, até o 18. Essa igreja que tem a chave de ligar, desligar. Os apóstolos são pedra, sucesso central é Cristo, a pedra angular do fundamento e fundador é Cristo. E há outras pedras que vai edificar esse edifício, que são os apóstolos, que são o fundamento dos apóstolos e profeta, porque João Batista estava anunciando o quê? A pessoa de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Agora você cata aqui a profecia. Em 1 Pedro. Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas? Vós também, ó. Quais outras pedras vivas? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Em João 1, 2, mudou o nome de Pedro para Cefa, para Kefa, que é pedra, que é rocha. Para edificar esse edifício, a esposa de Cristo, tanto que Atos Apóstolos 2, ali, 14, quem está pregando primeiro, edificando esse edifício, edificando a esposa do Senhor, em João 3, 28, 29, em Lucas 5, 34, ou Mateus ali, 9, 15, ou Marcos 2, 19 em diante. A esposa do Senhor. Ó. E quais outras pedras vivas, ó? Vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um só sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Aqui está o foco. Quais outras pedras vivas que vai atualizar o sacrifício de Cristo? Qual o sacrifício de Cristo? É simplesmente um pãozinho? É simplesmente um vinho? Não. Que vem lá do fundamento dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão. E Atos dos Apóstolos, 2,47, e chegava outras pessoas que se convertiam para essa igreja, para essa esposa de Cristo, para essa igreja mística, para o caminho da salvação. Atos Apóstolos 2, 47, louvava a Deus, 47, louvava a Deus que ativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. Que a profecia está sobre Pedro, que ali tinha. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, uns dizem que é um dos profetas. Mas vocês, que dizem que eu sou? Mateus 16, 15, ó. Disse-lhe Jesus, e vós, que dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Olha só a profecia aqui agora, ó, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre essa pedra, quais outras pedras? Lá em 1 Pedro 2, 4, para que é
sacerdócio santo para oferecer sacrifício, atualizar o sacrifício de Cristo, Jeremias 33, 17 e 18. Que sacrifício é esse? Mateus 26. Aqui, ó. Mateus 26, 28. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. A Santa Missa. A comunhão que vem lá no fundamento dos apóstolos, porque vai seguir a tradição, o magistério e a escritura estão unidos, porque desse fundamento, os apóstolos descem, esse é o paráclito, a igreja se torna pública, Pedro começa a pregar, primeiro surgiu a igreja, depois a pregação oral, depois vem a escritura. Unido com a pregação oral e com a esposa do Senhor, porque a Bíblia é fruto da igreja, é fruto da pregação dos apóstolos, a fé dos apóstolos, doutrina dos apóstolos e profetas. Que interessante, porque ali tinha pessoas de essa visão hoje em dia se passa hoje. Qual é a igreja verdadeira? Uns dizem que é a Assembleia, outros dizem que é adventista, outros dizem que a igreja católica se corrompeu, é a Babilônia, é a prostituta. E mais vocês, qual é a verdadeira igreja? A Bíblia deixa bem claro. Aqui, ó. Mateus 16, 13. Ó. Chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós que dizem que eu sou? Porque a revelação, ó, se você prestar atenção no 17, ó, Jesus então lhe disse, feliz esse filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A igreja é revelação do alto, é doutrina do alto, é profecia do alto, é fundamento do alto. Por isso que tem os santos, por isso que tem os mártires. Hebreus é uma igreja protestante? É fundamento de homens? Não. Hebreus, olha só que interessante, ó. Hebreus 12, 22 e 23, ó. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém festiva, da miríades de anjos, da assembleia festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus, juízo universal das almas justos que chegaram à perfeição, que está nessa igreja mística, nesse corpo esposa do Senhor Jesus Cristo, e se tornou com a esposa, com a cabeça, Colossenses 18, que é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 15. João 32, conhecereis a verdade vos libertará, que está nesse fundamento, nessa igreja, que a revelação não é igreja de homens, como vai dizer aqui em 2 Coríntios 4. Falsos profetas se disfarçam em apóstolo. Simples, cara. Temos tradição, temos magistério, fundamento, base da escritura. Todos os dogmas católicos é base a escritura. Dá para se provar, dá para se combater essas igrejas vindas de homens. Que o foco central ali é sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. E aí, Efésios 2, edificar sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento? Efésios, simples, ó. Efésios 4 e 5, ó. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Sede um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocações a uma só esperança. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a verdade será conhecida é pela universal, é pela Assembleia, é pela mundial, a plenitude não. Pelo fundamento dos apóstolos, porque ali está a verdade. Efésios 3, 10, ó. Assim de hora em diante, as dominações da potestade celeste pode conhecer pela a igreja. Não as igrejas, é pela a igreja. A infinita diversidade da sabedoria divina. Que interessante. Que interessante. Essa é a verdade.
Se você for meditar e refletir essas doutrinas de homem, fundamento de homens, que é outro fundamento, que não vem do fundamento dos apóstolos, usa como a Bíblia, o Senhor está me inspirando, o Senhor está falando comigo, é revelação, é profecia. Não, a igreja que tem Maria como intercessora, porque a igreja orava junto com Maria, as apóstolos 1,14. É cheio do Espírito Santo. Igreja que não ora com Maria, igreja de homens, fundamento de homens. O apóstolo Paulo fala que não há outro fundamento. 1 Coríntios 3, ali em diante, 11. Pedra angular, fundador e fundamenta Cristo e seus discípulos, que ele enviou, que ele capacitou. E é um só Espírito Santo, Mateus 28, 19, 20. E se assiste essa igreja, salve Maria, sou missionário de São Roberto. Esse é um estudo para católicos. Aprender a fé católica, aprender a defender, a amar essa igreja. Porque nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos, Apocalipse 2,17. Salve Maria.